Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos estudar o componente curricular de História. Hoje nós vamos falar sobre povos e culturas, o meu lugar no mundo e meu grupo social. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade a um pouquinho do assunto que nós começamos na aula anterior. Nós vamos falar sobre a relação entre os modos de vida nômades e sedentários. Na última aula, nós focamos sobre os que se movimentavam. Hoje, nós vamos focar um pouco mais sobre os que ficavam alocados em um mesmo lugar, que são chamados de sedentários. Recapitulando um pouco ainda sobre o nosso estudo, nós vimos sobre o período chamado de Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Vocês se lembram por que da Pedra Lascada? É o período da história que começou com os primeiros hominídeos e se estendeu até o desenvolvimento da agricultura. Eles foram chamados também de Idade da Pedra Lascada, pois eles utilizavam e fabricavam instrumentos com lascas. Eles viviam em grupos, eles habitavam cavernas, eram chamados de nômades, eles viviam da caça, pesca e coleta e, não menos importante, que trouxe muitas mudanças, foi a descoberta do fogo. Então, nós temos representado aí um pouquinho sobre a era nômades, com os primeiros hominídeos. Aí, as lascas que eles utilizavam para fazer os seus instrumentos de caça, de escrita, de sobrevivência. Bem, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o ser humano. O que você pensa sobre você, ser vivo, ser humano? Diferente dos outros animais, nós seres humanos temos uma capacidade muito grande de raciocínio. Nós somos um ser racional. Nós conseguimos pensar no que fazer, o que não fazer, o que é bom e o que é mal. Nós também somos seres observadores. E agora você vai continuar comigo aí a leitura um pouquinho sobre o que nós seres humanos somos. Vamos lá? Então nós falamos ser racional, ele é um ser observador, ele é inteligente e curioso. Isso mesmo. Nós, seres humanos, temos todas essas qualidades aí, inclusive a curiosidade. Quando alguém bate na porta, você logo quer saber, não é? Quem está lá por trás da porta. Ou se algo acontece no lado de fora, na rua, você corre e vai olhar pela janela. O que está acontecendo? Todas essas características do ser humano, ser racional, inteligente, observador e curioso, contribuiu para que o ser humano fosse saindo da era nômade, ok? Ele foi criando, então, novas técnicas. Mas como ele fez isso? Aprendendo com a própria natureza. Veja só, ele olhava ali para os pássaros no seu dia a dia, né, no cotidiano, escutava o som, logo ele deu um jeito de imitar o som com a sua própria boca, assoviando. Ele via os pássaros ali colhendo, comendo uma fruta e quando caía no chão, na mesma fruta que ele estava saboreando, nascia uma outra árvore da mesma espécie. E assim ele foi observando. Ser humano em desenvolvimento aprende novas técnicas. Observando então cada passo da natureza, tudo que estava à sua volta, ele veio então a aprender técnicas que o fez sair dessa era nômade. A primeira técnica que nós vamos aprender aqui, que os seres humanos aprenderam no decorrer da sua história, foram a técnica de construção. Isso mesmo. Olha que diferença. A sua casa era em cavernas, isso mesmo, está desenhado para vocês uma caverna e logo em seguida ao lado, o que nós temos aí? Uma casa feita de madeira. Logo abaixo, nós temos aí peles de animais e uma casa feita de barro. Essa casa feita de barro
ela foi possível e olha lá no fundinho dela, nós temos a descoberta do fogo, pois o ser humano aprendeu ali a esquentar, a moldar o barro, não é mesmo? Então toda a sua casa foi se modificando com o passar do tempo. Da escuridão para a luz, o fogo, com o fogo, o ser humano aprendeu outras técnicas, como eu falei, formar ali o barro, formar novos, moldar novos utensílios. Nós temos um fogão aí, né, saborear o seu alimento através do assar, agora utilizando fogo, e as técnicas de artesanato, que muitas também utilizam fogo. As técnicas de cultivo, agora o ser humano, ele plantava e no mesmo lugar em que ele estava, ele colhia. Ele não mais precisava sair de um lugar até outro em busca de alimento. Então, o sedentarismo chegou. Nós viemos para o período neolítico. Saímos lá da pedra lascada e viemos parar na pedra polida. Neste momento, o ser humano que estava vivendo o período neolítico, ele, após aprender essas técnicas de cultivo, que foi uma das principais técnicas, ele não mais precisava, terminou o alimento aqui, vai buscar alimento em outro lugar. Ali mesmo onde ele estava, ele conseguia produzir, plantar, colher e se alimentar. Para anotar, anotem essa informação. No período neolítico, período da pré-história, também chamado de Idade da Pedra Polida, em que os seres humanos desenvolveram a técnica da agricultura, considerada uma das maiores conquistas de humanidade. Os animais passaram a ter outras serventias, além da alimentação. Olha que legal! Agora eles não só caçavam o animal e comiam, ele não servia só de alimento. Os cães, que foram um dos primeiros animais domésticos, domesticados pelo ser humano, ajudavam na caça e na proteção do grupo. Animais maiores, como cavalos e bois, podiam ajudar no transporte de cargas que eram muito pesadas para os seres humanos. E hoje nós vemos isso ainda, não é mesmo? Os animais ajudando aqui no cultivo, no transporte, na guarda da casa. Então tudo isso foi sendo modificado. Com as novas descobertas e grandes invenções, o homem já não precisava mais mudar de um local para caça e sobrevivência. Memorizem essa fala, pois nós estamos repetindo várias vezes. Neste período, o homem não muda mais de um local para o outro para sobrevivência e caça. Mas nós temos aqui algumas pessoas que foram muito importantes para chegarmos até o momento em que vivemos hoje. O primeiro é o Thomas Edison. Ele está segurando algo que nós utilizamos todos os dias e creio eu que nós não consigamos mais viver sem. É a lâmpada. Nós temos o Alexander Graham Bell. Sabe o que ele inventou? O telefone. E através desse telefone que ele inventou com fio, nós podemos chegar até onde estamos hoje. Conseguimos falar com quem está lá do outro lado do mundo, sem uma fiação, não é mesmo? Que coisa interessante. Eu não preciso mais viajar para falar com um ente que está distante. Eu não preciso mais levar uma carta para dar um recado. Eu simplesmente pego o meu telefone, o meu smartphone e comunico com alguém que está do outro lado do mundo. Nós temos aí o Einstein, considerado o pai da matemática. Alan Turing. Você sabe o que Alan inventou? Eu acredito que você utilize também. O computador. O primeiro computador que existiu. Mas naquela época, quando ele inventou, era necessária mais de uma pessoa para operar a máquina. E hoje, nós, com apenas um tablet, apenas um notebook ou um computador menor, conseguimos operá-lo, navegar sozinhos, não é? Pois foi através dessa grande invenção, deste ser humano racional, observador e curioso,
que nós chegamos a essa tecnologia de hoje e você pode até me ver através da sua televisão. Nós temos aí também Santos Dumont, o inventor do avião. Através daquilo que ele criou, nós chegamos às grandes aviações de hoje, aos grandes aviões que nós podemos passar pelo céu. Bem, casas fixas, água a seu dispor, alimentos, serviços disponíveis na palma da mão. Foi o que resultou este período aqui neolítico, esse novo momento que o ser humano estava vivendo. Ele agora constrói as suas casas com cimento, com tijolos, constrói casas até em cima de casa. Sem contar as piscinas, ele não precisa mais também ir tomar banho lá no rio. Dentro da sua casa temos água encanada. Eu não preciso sair para lavar roupa lá no rio, pois eu tenho uma máquina de lavar roupa. E assim por diante, outras técnicas e tecnologias que o ser humano foi inventando. Com tudo isso, nós chegamos então, como falamos, no sedentarismo. E veja bem que interessante essa imagem. O ser humano que saiu da caça, né? Ele foi virando trabalhador, nós nos curvamos novamente agora para a tecnologia. E estamos parados aqui nessa era do sedentarismo, sem se movimentar. E aí eu quero dizer para você uma coisa importante com essa aula de hoje. Não seja sedentário, isso mesmo, você pode mudar tudo isso, você pode ser o ser racional, curioso e observador. Nós temos um mundo aí fora, na sua rua, temos descobertas e você pode ser o próximo inventor, pode ser aquele que vai trazer alguma inovação para o mundo em que vivemos hoje. E não se esqueça de fazer a nossa atividade na plataforma SMED-GV. É só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal!